a organização do 20º CONAFISCO e do 9º ENAP pediu aqui para a gente fazer um sorteio de brindes para vocês. Então, quem está saindo e não tiver presente, pode ser que eu chame o próximo número, tá? Foi esse o combinado. Então, no crachá de vocês tem um número. Esse número que eu vou sortear agora, eu vou pedir aqui para a nossa colega de trabalho trazer uma das lembrancinhas para a gente sortear agora. Vamos lá? Número 419. 419 está aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. 419. 419 é a última, hein? Vou para a próxima. 544. 544. 544. Eu vou chamar mais um, porque o pessoal aqui, se não tiver aqui, vai ficar para o próximo intervalo. 507. 507. Agora sim é a última, gente, senão a gente vai perder o tempo aqui. Não está aí 507? 210. 210? Vai ficar para o próximo intervalo. Mais um? Eu vou respeitar quem está aqui na plateia. Mais um só, tá? Número 2. 2. Aqui chegou o número 2. Vamos fazer só uma conferência aqui, um cara crachá. Olha ele. Sobe aqui para receber o professor fazer uma foto. Arrasou. 2. Toma o seu número. Vamos para cá. Só para mostrar aqui. Então eu, né? Peraí. Você é qual? Chamei. Ó, chegou mais um aqui, o 210, e como eu tô com outro prêmio aqui. Marcone Santiago Nabor de Arruda. Sindifisco Amapá. Obrigado. E aqui é Adalberto Sinafite DS. E o primeiro aqui foi o Adalberto Oliveira, do Sinafite, Distrito Federal. Senhoras e senhores, dando então continuidade à programação da manhã, começaremos agora o nosso painel número 7. A gente pede gentilmente a todos que estão de pé, que estão em conversas paralelas, né, que possam localizar um assento disponível, para que a gente respeite aqui, né, o momento dos nossos painelistas que neste momento serão apresentados. A gente informa também que as perguntas do painel, elas deverão ser feitas, como vocês já sabem, por meio do nosso QR Code, que será projetado no nosso telão em LED no momento oportuno, tá certo? Nosso próximo painel, então, é o Projeto Mulher Cidadã. O painel apresenta o projeto Mulher Cidadã, Cidadania Fiscal para as Mulheres, uma iniciativa no Ministério da Fazenda, desenvolvida em parceria com universidades e diversas instituições públicas e privadas, com o propósito de promover a autonomia fiscal e financeira entre mulheres em situação de vulnerabilidade, inspirado nos núcleos de apoio contábil e fiscal da Receita Federal. O programa ele oferece capacitações acessíveis sobre cidadania fiscal, finanças pessoais, direito tributário, economia do cuidado, liderança, empreendedorismo, diversidade, cashback e microcrédito,
Durante o painel será apresentada a atuação integrada do projeto, seus impactos, sua importância como política pública voltada à emancipação feminina, fortalecendo assim a participação cidadã e ampliando oportunidades de geração de renda para as mulheres em vulnerabilidade. Convidamos, então, as mediadoras do nosso painel. Senhora Marlúcia Paixão, diretora do FENAFISCO, e Cláudia Conrado, diretora do Sinfrerge, do Rio de Janeiro. E a nossa painelista, ela vem aí, é a senhora Caroline Lins Câmara Marinho de Souza. Ela é professora associada do curso de Direito da UFRN, doutora em Direito Tributário pela UFPE, é mestre em Direito Constitucional na UFRN, advogada e consultora jurídica, atuante nas áreas de Direito Tributário, Administrativo, Antidiscriminatório, Compliance e Governança para Sustentabilidade e Integridade. É sócia fundadora do Damase Advocacia, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em atuação no Ministério da Fazenda. É membro do Grupo de Pesquisa Tributação e Gênero da FGV, em São Paulo, e do Grupo de Pesquisa Tributação e Democracia da UFPE. É colaboradora do Grupo DOI Educação Fiscal do RN. Imenso currículo da minha amiga. Convidamos a nossa próxima painelista, também conosco, Cecília Nayara Rosa Moraes. Assessora especial do Ministério da Fazenda, procuradora da Fazenda Nacional desde 2013. É pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Constitucional. Possui MBA, executivo em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É membro dos coletivos PFN de todas as cores e tributos a elas. Na PGFN, possui experiência em todas as grandes áreas da instituição. Dívida ativa da União, defesa da Fazenda Nacional, gestão corporativa e consultoria jurídica do Ministério da Fazenda. Mulheres fortes agora conosco, portanto, nesse momento, eu passo a palavra às nossas mediadoras, Marlúcia e Cláudia. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, disputando com esse sol e esse mar maravilhoso. Que bom ver esse auditório cheio. Peço, por gentileza, o pessoal que estiver aí atrás, se puder se acomodar nas cadeiras. A gente vai dar início ao painel. Eu queria agradecer muito a Carol e a Cecília. Queria dizer que esse painel surgiu há um mês de uma reunião em Brasília, que o presidente Francelino nos levou, e foi o nosso primeiro contato com esse projeto Mulher Cidadã, e, naquele momento, a gente teve certeza de que era uma agenda que a gente precisava participar, né? E que, enfim, que é uma proposta muito forte e necessária e profundamente ligada à questão da cidadania e inclusão da FENAFISCO. Então, eu queria dizer que vocês vão ter, cada uma, 20 minutos para falar. No final, a gente vai para um debate e as perguntas. Se Marlúcia quiser, por favor, Marlúcia. Eu quero sim, gente. É muito importante para nós que, num evento feito esse, assim, muito técnico, né, a gente consiga fazer um link com a questão da cidadania feminina, com a questão da representatividade feminina. Nós ouvimos aqui o tempo inteiro, né, da renda per capita, a contribuição per capita, e isso tem muito a ver com a questão da baixa representatividade e a marginalidade com que vive 51% da população. Eu não me canso de repetir, Adriana, aqui na FENAFISCO, tem sido o meu mantra de que há uma realidade que precisa ser modificada urgentemente. E é papel de todos e todas que estão aqui. Não é coisa de mulher, não é conversa de mulher. É questão de que não há democracia se 51% da população está à margem, não é ouvida, né? Nós temos aqui 20 e poucos sindicatos, nós só temos 3 mulheres
presidente de sindicato. Nós só temos uma governadora que, por sinal, nos honra muito, que é aqui nesse estado. Só menos de 20% das mulheres estão representadas na Câmara Federal, né? Nos sindicatos, há uma luta constante. Tragam as mulheres. Ah, Marlúcia, a gente convida, elas não querem vir. Eu brinco dizendo que elas não estão sendo convidadas da forma correta, né? O feminicídio nesse país tem explodido. E o que é que isso tem a ver? Quem são essas mulheres que são vítimas do feminicídio? Estão na população, vamos dizer assim, economicamente ativa, de 18 a 44 anos, e são as mulheres pobres, negras, e é sobre elas que nós achamos que temos que ter um compromisso de transformar essa realidade. E é por isso que nós ficamos encantadas com esse projeto que vai ser apresentado aqui hoje, e conte comigo e com Cláudia, e eu espero que com todas aqui. Com a palavra, Caroline, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Cecília, já fui apresentada. Não, tudo bem, tranquilo. Eu vou começar, depois eu passo a palavra para a Carol. Primeiramente, quero agradecer muito ao FENAFISCO pelo convite. Agradeço na pessoa do Francelino, foi super receptivo com o nosso projeto. Como a Cláudia também estava na reunião que ela mencionou. A gente agradece muito a vocês a oportunidade. De fato, é um programa que a gente acredita muito. E como a Marlúcia antecipou, é esse o mesmo nosso foco, é um foco de transformar através da educação e da cidadania. É nessa linha que eu gostaria de falar com vocês hoje, sobre o programa. O programa Mulher Cidadã, como já foi antecipado, ele tem esse foco e ele é desenvolvido pelo Ministério da Fazenda. Mas, antes de falar dele, eu quero falar um pouco do que a Marlúcia já começou a falar, né? E, primeiro, onde que eu posso passar o slide? Eu passo aqui, né? Desculpa, gente. Né? Primeiro, eu vou falar quem eu sou. Meu nome é Cecília, sou procuradora desde 2013. No momento, estou como assessora especial do Ministro da Fazenda e presidente do comitê gestor desse programa. Sou piauiense, ouvi falar muito do Piauí no painel antes desse, estava prestando atenção. E acho que isso é um fato muito importante, a gente está reunido aqui em Natal hoje. Nós que somos da região Nordeste, a gente sabe que algumas coisas ainda são mais complicadas para a gente. Eu acho sempre importante falar de onde a gente veio e mostrar o que a gente está fazendo pelo Brasil. Então, vamos começar com uma notícia boa, né? Ano passado, no painel ministerial do G20 que aconteceu em Fortaleza, foi divulgado que a empregabilidade das mulheres no mercado de trabalho cresceu no mundo. Então, a gente teve essa notícia boa, né? Positiva, e é algo que a gente consegue ver. Se você olha para o Brasil dos anos 90 e para agora, você consegue ver uma... Acho que o número fala em 87% de aumento da participação. Me perdoe se eu estiver equivocada, mas é algo por esse valor. Em relação aos anos 90, então, é visível esse crescimento da taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, mas, mais importante ainda, é a empregabilidade, porque ela é um dado qualitativo, ela não é quantitativo. A empregabilidade, ela avalia a capacidade de uma pessoa conseguir uma vaga e se manter nela, e progredir naquela carreira, né? Então, de fato, foi um dado importante. Esse dado veio de um relatório produzido pela OIT e pela OCDE. Mas esse mesmo relatório trouxe outras informações. Nos países do G20, a renda média das mulheres ainda é menor e as mulheres frequentemente realizam 2 vezes mais trabalho doméstico e de cuidado não remunerado do que os homens. Essa é a realidade do G20 e do Brasil. E como que a gente pode ainda se aprofundar nesses dados, né? Esses dados são os mais atuais, divulgados pelo IBGE, e mostram que a força de trabalho do nosso país são 108,6 milhões de pessoas, sendo as mulheres 44%. E como a Marlúcia falou no começo, nós somos a maioria da população.
mas somos a menor parte da população ativa na força de trabalho. Quando a gente vai falar de desemprego, aí vira 6,3 milhões de pessoas estão desocupadas, das quais 53% são mulheres, né? Os números não mentem, né? Não é uma questão de opinião, são dados. E tem mais, o rendimento médio. O rendimento médio mensal das pessoas ocupadas está em torno de R$ 3.339. Entre os homens, a média 3.700 e entre as mulheres 2.297. É uma desigualdade de 21%. Passando aqui, essa pesquisa recente da FGV foi divulgada em agosto. Acho que dá para ver a data ali, da Janaína Feijó. Ela, com base nesses recentes dados do IBGE, ela fez um quadro mais, vamos dizer, mais minucioso, né? E mostrou que hoje essa população, que são as mulheres, que são a maioria da população ganhando menos, chefia a maior parte dos lares do Brasil. A maioria dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. Ou seja, a gente está falando, não é uma questão só de gênero, é uma questão social. São as famílias brasileiras que vão ser impactadas quando o Estado e a sociedade civil se atentarem para a necessidade desse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar com um viés bom, não o viés inconsciente que a gente traz aí de anos, de não perceber certas desigualdades, de achar que é normal. Uma Câmara dos Deputados ter um percentual mínimo de mulheres. Não é por acaso que esses dados são esses, porque a gente não está ainda conseguindo decidir as coisas de fato. E aí a gente sempre precisa fazer o recorte racial, né? Num país que a gente vive, que teve quase 4 séculos de escravidão, jamais podemos esquecer desse recorte. E o perfil predominante dessas chefes de lares do Brasil é que elas são 53% de mulheres negras. E 43% têm apenas o ensino fundamental. E o rendimento médio quando se trata da mãe solo, porque chefes de lares são em todas as situações, com cônjuge, com filhos e sem filhos, certo? As mulheres já são a maioria dos chefes de lares. Mas quando a gente pega o caso específico da mulher que tem filhos e não tem cônjuge, que é a mãe solo, o rendimento é ainda menor. Você vê, a diferença chega a 41%. Né? Realmente, isso não deixa dúvida que há um recorte de gênero e de raça nesses dados. Sabendo disso, a gente faz é preciso, melhor dizendo, é preciso fazer uma relação desse número, desse rendimento mais baixo, dessa empregabilidade menor, com a violência. A violência contra a mulher é endêmica no nosso país. É algo... Essa semana, 25 de novembro, foi o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. E os números são estarrecedores, né? Está aumentando, não está diminuindo, está aumentando, né? E há muitas causas prováveis para isso, nem vou me aprofundar nisso, porque não é o nosso foco, mas o fato é que isso precisa ser olhado. E a dependência econômica é um fator que contribui para que essa violência continue aumentando. Tanto que o Estado brasileiro já vem se atentando para isso de várias formas, né? A gente está vendo aqui notícias do Senado, da Câmara, nesse sentido. Dependência econômica da mulher agrava a violência doméstica, é fator de vulnerabilidade. E, sobretudo, após a pandemia, né? A pandemia fez muitas pessoas saírem do mercado de trabalho e a maioria delas foi mulheres. E a recuperação econômica, desse retorno ao mercado de trabalho, é mais lento e mais difícil para as mulheres. Agora que estamos, talvez, perto de chegar aos números pré-pandemia. Quando existe uma crise de qualquer tipo, como foi a pandemia, sempre as mulheres vão ser as mais impactadas negativamente.
Esses dados que eu trouxe de violência provocada por parceiro íntimo ao longo da vida, eles são bem recentes também, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2025. E ele traz dados mundiais e do Brasil. No mundo, 27% das mulheres com idade entre 15 e 49 anos experimentaram violência física ou sexual provocada por parceiro ou ex-parceiro ao longo da vida. Entre as brasileiras com 16 anos ou mais, 32% afirmaram ter sofrido violência física. E eu ouso dizer que talvez seja mais, porque muitas mulheres talvez não sabem que estão vivendo uma violência emocional, às vezes. Se a gente um abuso psicológico, se a gente colocar todas as formas de violência que a Lei Maria da Penha prevê, eu acredito que esse número seria bem maior. E também muitas mulheres não falam, né? Não é algo, apesar de hoje em dia existir um movimento aí, me perdoe a palavra, reacionário, dizendo que mulheres denunciam falsamente, a gente sabe essa conversa que vem rolando, mas o fato é que a maioria das mulheres tem vergonha, né? Tem vergonha, e a gente vai abordar isso nos próximos slides. Essa campanha foi promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e ela é muito representativa, né? Esse cartoon, ela mostra como a gente tem duas pessoas investindo na relação de maneiras diferentes. Uma investindo com cuidado, a outra com dinheiro, mas de uma maneira que uma se torna dependente da outra, né? Como se fosse uma algema. E aí a gente traz esses dados da conversa entre violência doméstica e mercado de trabalho. Enquanto o mercado de trabalho proporciona para a mulher ganhos salariais, empoderamento, a violência doméstica ela faz uma força de resistência. Ela prejudica a mulher no mercado de trabalho, no sentido de que traz sequelas físicas, danos psicológicos, depressão e violência patrimonial, né? São dados que não podem ser vistos separadamente, e eles conversam de maneira muito clara, né? A gente trouxe esse dado que foi promovido pela Promotoria de Justiça de Taboão da Serra, que ele foi muito interessante. Dentro da amostra, eles observaram que praticamente 30% das mulheres que sofrem violência e não denunciam, como eu falei, nem todas denunciam, estão em situação de risco pelo fato de dependerem economicamente dos companheiros. 30% é um número muito alto, assim, não dá para dizer que é algo casual, é um dado presente em todas as amostras. Também temos esse slide aqui que fala do controle coercitivo nas relações íntimas ao longo da vida. 57% das respondentes fala que foi no local, que a residência delas foi o local onde ocorreu a violência mais grave. Esse dado corrobora a informação de quem são os agressores mais frequentes, né, que são dentro do ambiente doméstico. O controle coercitivo das relações íntimas ao longo da vida, a gente vê que uma maior prevalência de violência recai sobre as mulheres de 25 a 34 anos, com baixa escolaridade e mulheres negras. E ter filhos se mostra um fator de risco das mulheres com filhos sofrerem violência ou agressão, porque é algo que faz a mulher permanecer, né, dentro daquele ambiente, lutando para manter aquela família, né? Infelizmente. 10% das mulheres afirma que foi impedida de ter seu próprio dinheiro por pressão do parceiro, né? Foi pressionada a ficar em casa. Limitar a autonomia financeira da mulher é uma estratégia que também funciona como isolamento, já que, sem ter seu próprio dinheiro, essa mulher dificilmente vai romper com o ciclo da violência, mantendo-se dependente do agressor. A Lei Maria da Penha foi alterada recentemente para prever, inclusive, uma hipótese de manutenção de estabilidade e manutenção do vínculo trabalhista quando necessário para que a mulher possa se afastar do seu agressor.
é de fato algo que está movimentando até o nosso parlamento, porque os dados são alarmantes. E, mesmo assim, se apurou que as mulheres que sofrem violência acabam perdendo seus empregos e sendo demitidas. Mesmo uma previsão legal como essa, não garante que ela vai conseguir permanecer no mercado de trabalho. Né? E, até recentemente, houve decisões de tribunais superiores anulando decisão de mulher vítima de agressão, mas é algo ainda recente. E isso impacta a nossa economia. Nós que trabalhamos na área econômica, a gente tem que ter consciência dessa variável, desse fator. Tem que ser levado em consideração nas nossas estimativas. Né? E a média é de que 18 dias por ano é a média de faltas atribuídas a mulheres vítimas de violência. Essa mulher acaba tendo que faltar ao trabalho, e, quando ela consegue ir, ela não vai falar para o chefe dela que ela apanhou, que ela foi humilhada. E ela vai estar numa situação emocional difícil, psicológica. Isso afeta a produtividade e afeta toda a cadeia produtiva. Né? Não só a pessoa em si, que já é algo gravíssimo, que a gente não deveria permitir que acontecesse, mas ainda afeta a economia. Né? É estimado que isso, por estudos da Universidade Federal do Ceará, que isso custa 1 bilhão ao ano para a nossa economia. Atento a isso, né, o Estado brasileiro vem promovendo mudanças na legislação no sentido de ir nesse ponto, né, nesse ponto da independência econômica, como ele pode ser algo que impede a violência doméstica. E aí a lei de licitações mais recente trouxe esse mínimo de 8% de vagas para empresas que contratam com o poder público, empresas que prestam serviços ao poder público, terceirizadas, que elas prevejam esses 8% de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. E também 10%, outra lei, a do Cine, 10% das vagas intermediadas pelo Cine para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Vou pular esse aqui, tá, gente? E aí, porque o tempo eu já consumi quase todo. O programa Mulher Cidadã, como eu gostaria agora de entrar para apresentá-lo, depois que eu trouxe para vocês a realidade, né, que é do nosso país, que eu acho que todo mundo aqui tem consciência, mas mesmo quando a gente vê os dados, que a gente se dá conta do tamanho disso. Né? E, no início do governo atual, houve uma demanda encabeçada pelos Ministérios das Mulheres, mas uma demanda do governo federal como um todo, para que todos os ministérios colocassem ações dentro da sua área de atuação voltadas às mulheres, dentro das suas competências. E, no Ministério da Fazenda, já existiam os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal da Receita, os NAFs, que já são amplamente conhecidos e têm um trabalho muito exitoso. E os NAFs foram a inspiração para a portaria do Mulher Cidadã. O Mulher Cidadã ele começa através do NAF, ele começa com foco nessas instituições que já prestavam serviço à população pelo NAF, atendendo nas demandas de imposto de renda e pequena empresa, demandas desse tipo, mas para fazer um atendimento voltado para a mulher, para a autonomia financeira dela, para a formalização, tudo o que for necessário e possível dentro desse campo que ajude a mulher a ter independência financeira. E aí foi formalizada pela portaria número 26, de 24 de fevereiro de 2023, portaria do ministro da Fazenda, e, em 2024, foram feitas algumas alterações. O objetivo geral: apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, difundir conhecimentos essenciais para que elas possam compreender questões legais, financeiras e sociais, além de abrir, gerir e fortalecer seus próprios negócios. E esse é nosso público-alvo: mulheres de baixa renda, em situação de risco ou vulnerabilidade social. Agora, eu vou passar a palavra para a Carol. Esse ano de 2025, o Mulher Cidadã se expandiu bastante, cresceu muito, porque fizemos uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BID,
contratou a Carol como consultora do programa, e por isso que eu vou passar a palavra para ela apresentar o que foi produzido esse ano. E depois eu retomo, não vou encerrar agora, tá? Obrigada pela atenção de vocês, Carol. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer aqui cadê? Um exercício, né, super difícil, que é me manter sentada, manter aqui o protocolo, né? Acho que Eliane já estava esperando. Tá, posso levantar? Posso quebrar o protocolo? Então, vamos levantar. Tá, obrigada, gente. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui, né? Vendo aqui os rostinhos conhecidos, né? Eu venho da educação fiscal, então é sempre um prazer estar aqui trazendo até novos ares, digamos assim, de projetos que a gente vem para transformar, que a gente traz para transformar. Meu nome é Caroline, né? Como já fui apresentada, e eu trago aqui essa breve apresentação para me localizar, né? Vocês que estão aqui, bem-vindos e bem-vindas a Natal. Quem não é de Natal, quem não mora aqui, eu sou de Natal, mas sou também me identifico porque a minha família é do Seridó, de uma região aqui do Rio Grande do Norte chamada Seridó. Vocês já devem ter ouvido falar em Caicó. Ficou famosa aí, né, Caicó, Timbaúba dos Batistas, com a Olimpíada, né, com os bordados de Caicó. Agora também com João Gomes, levou lá para o Grammy, né? Então, o Seridó se expande aí para o mundo e eu sempre faço questão de colocar. Vou para ali, tá? Vou, se eu não cair aqui. Mas queria primeiro dizer da minha alegria e falar aqui publicamente da minha alegria de trabalhar com Cecília, que é uma pessoa incrível, né? Piauiense, né? Nordestina, e vem com toda a energia para a gente expandir o Mulher Cidadã. E queria agradecer também a oportunidade dada por Francelino, intermediada, articulada por Pedro, né? Que é nosso conterrâneo, Mara. Queria agradecer também a Eliane, Adriano, com quem eu trabalhei aqui na coordenação da educação fiscal da Cefaz, a todo mundo aqui que faz parte da educação fiscal no Rio Grande do Norte. Estou vendo aqui Vanésia, não sei se a Rita está aqui, mas Mary já vi. Então, o Mulher Cidadã é um programa que vai implementar cidadania e educação fiscal. Então, tem tudo a ver. Eu estou aqui também porque essas oportunidades me foram dadas de falar sobre a educação fiscal, de trabalhar a educação fiscal e poder estar num projeto, num programa que tem, por fim, transformar a vida de mulheres. Somos mulheres aqui, e me identifico como uma mulher branca privilegiada, e aqui estamos, né, enquanto tais, aqui auditoras fiscais, né, procuradora, enfim, professoras. Não estamos onde a gente quer alcançar. E por isso que a gente pensou, deixa eu pegar pensou no programa Mulher Cidadã, quer dizer, não fui eu que pensei, mas, né, fui chamada a colaborar, né, pelo BID, a quem eu agradeço também, na pessoa da Cristina McDowell, da Renata Café. A gente pensou em alcançar essas mulheres em situação de vulnerabilidade, indo até elas, né? A inspiração do Mulher Cidadã foi o NAF, que são os programas lá da Receita Federal, que já estão instalados, consolidados nas universidades e atendem pessoas no que tange a apoio com imposto de renda, microempresa, mas as pessoas vão até as universidades. E para que o programa Mulher Cidadã tenha êxito, para que ele possa efetivamente funcionar, a gente percebeu que precisa ir até essas mulheres, precisa ir até a comunidade. E aí vocês vão entender por que a gente está aqui, né? Vocês estão se perguntando, vim para Natal, está ali a piscina do lado, né, me esperando. Por que eu estou aqui falando sobre esse tema que é do Ministério da Fazenda? Como é que ele me toca? Quem aqui faz parte de sindicato? Deixa eu ver aqui os presidentes de sindicato, levanta a mão. Presidente e representante de sindicato do FENAF. Olha aí, é com vocês mesmos que a gente quer falar. Com as mulheres e com os homens, nossos parceiros, que vão nos ajudar a mudar esse país. Porque falar de igualdade de gênero, pessoal, é falar de igualdade e desenvolvimento para o nosso país. Vocês viram o quanto que a desigualdade afeta o desenvolvimento, afeta a economia. Então, a gente precisa se mexer
para que essas mulheres possam ser também produtivas economicamente e também arrecadar tributo, né? Isso aí, né? Assim, só esse detalhe. Então, a gente está aqui para pensar em parcerias. O Mulher Cidadã ele vai se realizar através dessas parcerias, desses acordos de cooperação técnica com universidades, com secretarias estaduais de mulheres. A gente já tem algumas parcerias com secretarias de fazenda. A gente também já pensou, André Horta, não sei se está aqui ainda, já se articulou com o Concefaz, FENAFISCO, com todas essas instituições que podem ajudar a promover o programa Mulher Cidadã. Porque ele foi criado ali no âmbito do Ministério da Fazenda, mas é algo que é para ser difundido e é para ser de todos nós. É para ser também de Cefaz, de Secretaria da Educação, organizações da sociedade civil, empresas privadas. Então, a gente vai fazer através dessas parcerias. E como é que ele se articula? Se articula através da criação de conteúdos que a gente já gravou. Eu vou trazer aqui um panorama do que a gente já fez, né, ao longo desse ano de 2025. Gravamos conteúdos para que a gente possa letrar o que a gente chama de agentes multiplicadores. Então, vocês que estão nos sindicatos, que a gente vai dizer depois como que a gente vai estabelecer essa parceria, vão ser agentes multiplicadores, vão ter conteúdos, vão acessar esses conteúdos que, por exemplo, a Cecília trouxe aqui, vão compreender como é que vocês podem ajudar. Por exemplo, eu não sou formada em administração, não sei, né, quais são as linhas básicas do empreendedorismo, mas a gente vai buscar, a gente buscou lá, por exemplo, a Renata Malheiros, que é do Sebrae, né, nacionalmente conhecida, ela tem, inclusive, programas nacionais de empreendedorismo, para ela trazer ali linhas básicas de empreendedorismo para agentes multiplicadores e também para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente quer alcançar as mulheres, mas a gente precisa do fio condutor. O fio condutor são os agentes multiplicadores. Então, conteúdos gravados, publicações, a gente está em fase de elaboração desse manual, que vai ser, né, destinado a quem coordenar e, enfim, as pessoas que se propuserem a multiplicar o programa Mulher Cidadã. Então, o manual. A gente tem o Prêmio Mulher Cidadã, né? Então, o Prêmio Mulher Cidadã ele está sendo também elaborado. É muito importante dizer, pessoal, que a gente está num momento de, digamos assim, amadurecimento do Mulher Cidadã. Esse ano ele já se expandiu, mas a gente, né, diferente do programa de educação fiscal, que já tem muito tempo, vocês já têm aí uma consolidação, a gente está num momento de amadurecimento. E por isso que a gente vem até vocês buscar a experiência de vocês também nessa área, né, para que a gente possa desenvolver o programa da melhor forma. Então, o Prêmio Mulher Cidadã, inspirado, inclusive, nos prêmios de educação fiscal, o selo Mulher Cidadã também, para que seja concedido a instituições que realizem ações do programa Mulher Cidadã. A escolha de embaixadoras do programa, a gente viu que, muitas vezes, em algumas instituições, a gente tem os coordenadores ou pessoas que estão ali atuando no programa, mas que é interessante trazer uma embaixadora, às vezes uma pessoa da comunidade, que vai levar, que vai se engajar em organizar os eventos, workshop, cursos. Então, a gente pensou nas embaixadoras para que elas possam ser também essa ligação entre os agentes multiplicadores e a comunidade. Então, também realizaremos através das embaixadoras. E aí a gente criou trilha, né? Até o pessoal da educação fala trilha é palavra da moda da educação, né? Então, a gente criou a trilha Mulher Cidadã, já temos conteúdos gravados com diversos assuntos, como cidadania fiscal, a gente já tem, né? Temos maternidade, relações de trabalho, economia do cuidado, desenvolvimento pessoal, noções de direito tributário. Então, muito importante dizer que o programa Mulher Cidadã traz noções de educação fiscal, cidadania fiscal, educação financeira, empreendedorismo, liderança, até marketing digital tem, gente. Tem conteúdo aí para que a gente possa realmente e efetivamente, Marlúcia, desenvolver essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Finanças básicas, falar de BETS, né? Jogo responsável, que eu sei que
né, auditores fiscais estão aí discutindo como tributar, né, as bets. É uma questão hoje econômica brasileira. A relação entre o NAF e a mulher cidadã, coragem para liderar. Essa aula está incrível, né, com a Renata Malheiros, como eu falei. A gente tem formação em ODS, em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, economia do cotidiano. E, principalmente, gente, essa trilha ela foi pensada para formar as pessoas que vão se relacionar com essas comunidades. Muitas vezes você está aí, né, trabalhando como auditora fiscal, mas nunca se deparou com a situação de levar um conhecimento para uma mulher em situação de violência. E existem ali peculiaridades e sensibilidades que devem ser adquiridas e pensadas, que a gente traz aqui nesses conteúdos para formar efetivamente essas pessoas, né, para que possam levar os conteúdos da melhor forma. Então, educação fiscal, a tributação sobre mulheres negras, né, como Cecília já trouxe aqui alguns aspectos da vulnerabilidade das mulheres negras, tributos que devem ser pagos pelas mulheres empreendedoras, e isso a gente sempre fala, né, a mulher produtiva ela também vai ser sujeito de obrigações tributárias, então, muito importante que ela saiba. Dentre outras questões, como pensão alimentícia, a gente viu que o tema da pensão alimentícia apareceu na novela, não sei se vocês viram aí, na última novela, né? No celular, no aplicativo, e depois disso, o número de pedidos de pensão aumentou. Então, dentre as formas de alcance do Programa Mulher Cidadã, a gente pretende formar esses agentes multiplicadores e também fazer divulgações de modo, né, inclusive para chegar às mulheres, de modo que elas possam se apropriar desses direitos. Porque, como, né, quem trabalha com educação fiscal sabe, conhecer direitos é também realizar direitos. Porque a linguagem, pessoal, a partir do que ela pode alcançar, ela pode ser um instrumento de exclusão. Então, a gente acredita que conhecimento é poder. Então, é poder e é poder realizar os seus próprios direitos. Além de outros temas como diversidade, microcrédito para mulheres, né? A Sávia, que é superintendente de uma das áreas lá de atuação do BNB, né? Traz aí todas as formas de microcrédito. Parte de assédio sexual e moral, né? Como que as mulheres vão denunciar. Cashback, né? Que é algo que vem sendo discutido aí a partir, né, da reforma tributária, das discussões de reforma tributária. Igualdade de gênero na reforma tributária. Não sei se vocês sabem, foi pela primeira vez a gente conseguiu inserir na Constituição, na própria Constituição, termos relacionados à saúde menstrual. Saúde menstrual é tabu, e foi tabu por muito tempo, né? Eu digo aqui porque eu sou, né, de uma geração, estou vendo aqui que o pessoal também é de gerações mais antigas, não é da geração atual, geração Z, que eu digo, né, meus alunos, que falam tranquilamente, mas era tabu. A gente inseriu, por quê? Porque até os meus alunos me perguntavam lá na universidade, professora, quem foi que escolheu tributar o absorvente em 30%? Por que a bomba de amamentação ela é 27% de carga tributária e a bomba de encher pneu é 9%? Quem foi que escolheu? Né? Então, a gente precisa, né, entender essas questões, né, femininas, inclusive, representatividade feminina também no Congresso, para que possa inserir a questão das mulheres na reforma tributária. Tá? Em resumo, pessoal, já temos 25 vídeos, né, para agentes multiplicadores e mais 16 vídeos destinados a mulheres. Os vídeos dos agentes multiplicadores têm o formato de aula, então eles são mais longos, entre 25 e 30 minutos, é uma trilha, né, efetivamente, e os vídeos para mulheres eles são mais com uma linguagem ainda mais simples, mais curtos, para tentar engajar, né? Para engajar mesmo com uma linguagem realmente acessível. E o que a gente já executou até agora, né? Vou falar aqui, não se preocupe, em 5 minutos eu vou falar o que a gente já executou em 2025. A gente começou
né, articulando, fazendo um apanhado do que a gente poderia fazer com as universidades, com outras instituições, com os institutos federais, com organizações da sociedade civil. E aí, agora, em maio de 2025, a gente fez lá em Brasília, com a gestão da Fernanda Santiago, né, que já estava lá na época no Ministério da Fazenda, a gente fez a assinatura de diversos acordos de cooperação técnica com universidades federais, IFs, né, com a universidade, inclusive, particular, Mackenzie de São Paulo, com o SEBRAE. O BID, né, foi muito importante nessa articulação também, inclusive com a contratação, né, da consultoria, para que a gente pudesse ter esse fôlego aí, uma pessoa a mais, né, pensando o programa para que a gente pudesse executar. A gente produziu já bastante conteúdo, muito vídeo, como eu falei para vocês, né? Trilha para agentes multiplicadores, diversas parcerias já firmadas, e a gente vem, todo dia aparece uma parceria, todo dia tem e-mail novo, né? A gente, caixa de entrada, tem parceria nova aí. A ideia é realmente difundir o programa Mulher Cidadã. A ideia é que vocês cheguem lá nas suas instituições e digam: gente, a gente não pode ficar de fora, né? Não tem como ficar de fora. Então, mobilização, comunicação, inclusive com o Concefaz. GT66 já vem se articulando, né, com a gente. GT66 é o grupo de trabalho, como vocês sabem, de educação fiscal, que está, né, já trabalhando com a gente para que a gente faça as parcerias com as respectivas secretarias de Fazenda, para que os disseminadores de educação fiscal sejam agentes multiplicadores do programa Mulher Cidadã. Aqui em Natal, em setembro, nós tivemos um marco importantíssimo, que foi a consolidação das parcerias no Nordeste. Então, a gente teve lá na UFRN, com a presença do reitor, da governadora, de diversos representantes políticos, né, da Assembleia, da Câmara Municipal, a gente teve a assinatura de diversos ACTs de instituições de todo o Nordeste. Então, foi um marco muito importante. E, principalmente, por a gente estar aqui no Nordeste, que, como vocês sabem, é uma região que ainda tem o maior número de mulheres vulneráveis, né? Então, a gente começa por aqui também com esse intuito, né, de tirar essas mulheres dessa situação de vulnerabilidade. Então, a gente está, na nossa fase atual, com acompanhamento de ACTs, firmando novos acordos de cooperação técnica, com várias parcerias em andamento, inclusive Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente tem a parceria tanto nos cede o estúdio do Banco do Brasil, aquele bonito lá de Brasília, não sei se vocês conhecem, chiquérrimo, para a gente fazer os vídeos, né? E eles têm nos cedido, a Fundação Banco do Brasil também tem aderido e nos fornecido, inclusive, alguns materiais. O SEBRAE, BNB, BID, Oxfam, BASA, né, que é o Banco da Amazônia. A distribuição da trilha formativa entre parceiros, além da busca ativa por financiamento de bolsas. Chegamos aí no nosso momento. Bolsas de extensão a estudantes, né? Porque está todo mundo pensando, menino, como tem parceria? Está rico o projeto. Como vocês sabem, né, o Ministério da Fazenda não é um ministério que promove política pública. Então, ele não tem orçamento próprio para políticas públicas. Por isso que o programa Mulher Cidadã depende das parcerias. A gente precisa de parceiros para financiar essa política. E aí, os parceiros vêm ali, né, financiando o evento, material, mas a gente ainda precisa de financiamento para estimular, inclusive, estudantes nas universidades a trabalharem ativamente no programa, né? E a gente está preparando o calendário, né, para 2026. Então, vocês se perguntam, por que elas estão aqui, né? Por que danado que elas vieram até aqui falar, né, Cláudia, sobre o programa Mulher Cidadã? Porque nós intencionamos, né? E eu vou falar aqui, né, eu não sou do Ministério da Fazenda, mas eu vou falar aqui como equipe Mulher Cidadã, intencionamos novas parcerias, né, com secretarias de Fazenda, com os sindicatos. Não, ainda falta 48 segundos, tempo esgotado não, ainda. Calma aí. Eu estou contando aqui.
Apoio nos materiais formativos, né? Nós temos aí a elaboração de um manual que está ficando lindo, mas a gente precisa, né, de financiamento para o manual virar físico. Eu sou do tempo ainda analógica, tá, gente? Eu acho lindo o PDF, mas eu acho muito bonitinho quando ele é impresso, né? E a gente pode distribuir para mulheres. Apoio a eventos e apoio para bolsas de extensão para estudantes. A gente percebeu que os estudantes eles se engajam, mas para que haja uma continuidade do programa, a gente precisa estimular, inclusive com bolsa de apoio técnico, algo nesse sentido, para que ele possa ter a continuidade e esses estudantes se sintam estimulados a ir até as comunidades, né? E aí a gente traz as vantagens para quem apoia o programa Mulher Cidadã. Para os sindicatos, é uma forma de alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ideais de ESG, né, cumprimento desses padrões, fomento à educação e cidadania fiscal. Além de os sindicatos têm imunidade tributária, vocês vão se manter, mas é uma forma de distribuir também os seus recursos nos objetivos institucionais, mantendo essa imunidade tributária, né? Muitas vezes o sindicato fica, o que é que eu faço com isso? O que é que cumpre, o que é que não cumpre a imunidade tributária? E a divulgação desses parceiros em todos os materiais, né, que a gente vai promover. Essas são as vantagens para quem promove e realiza o programa Mulher Cidadã. Agora eu passo a palavra à Cecília para ela fazer aqui o encerramento, mas eu agradeço imensamente a vocês pela atenção e participação e espero que a gente saia daqui com novas parcerias e que vocês cheguem lá também nos seus locais, respectivos locais, e digam assim, não tem como não participar, pelo amor de Deus, é prioridade. Obrigada, Carol. Agora, vocês viram por que o programa cresceu tanto esse ano, né? Carol fez acontecer. Eu quero encerrar agradecendo, reforçando tudo que Carol falou. A gente está com uma equipe muito boa, a gente não consegue deslocar todo mundo para estar aqui, mas tem a Roberta, a Tuane, que trabalham com a gente lá no Ministério da Fazenda. Antes de mim, a Fernanda Santiago era presidente do comitê, e todas essas mulheres que vocês viram da Fazenda, que gravaram os vídeos voluntariamente, realmente é uma união de pessoas assim pensando mesmo nesse resultado para mulheres. Somos um grupo de mulheres que acredita que isso pode fazer a diferença. E quero agradecer muito esse espaço, a atenção de vocês, parabenizar pelo belíssimo evento e dizer que estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada. Bom, queria agradecer muito vocês terem vindo aqui apresentar esse projeto lindo para a gente, que esse painel possa ser o início de uma parceria e que a gente possa usar da capilaridade da FENAFISCO nos estados para a gente desenvolver esse trabalho na ponta, né? Que eu acho que a gente precisa, não temos mais tempo para perder com isso, né? Então, eu queria dizer que a gente vai abrir para perguntas com o QR Code que vai aparecer. Espera aí, Bária, que eu acho que tem que ser pelo QR Code, por favor. Pode falar, Marlúcia. Gente, eu quero fazer uma correção aqui. Eu fico tão estarrecida com os números que eu apresentei aqui da baixa representatividade política que eu cometi um equívoco. Eu disse que nós só temos uma governadora, que é aqui do Rio Grande do Norte, e nós temos duas. Né? Cresceu 100%, que é de Pernambuco. Né? Justiça seja feita. E fazer o apelo também. Os números que a Cecília apresentou aqui são estarrecedores, e nós não podemos perder tempo. É preciso que cada uma de nós, assim, o que é que eu posso fazer? E a gente faz esse apelo, que os sindicatos façam as parcerias, converse comigo, com Cláudia, procure as meninas, mas a gente precisa ir além do trabalho grandioso que é
né, representar os trabalhadores, lutar por melhores condições de trabalho, mas lutar também pelas mulheres, que são a maioria, que, além da baixa representatividade, são vítimas de violência patrimonial, emocional, sexual, de todos os níveis, e que precisa ser transformada essa realidade. Então, os sindicatos, eu acho que têm um papel não só de garantir a imunidade, mas de contribuir efetivamente para transformar essa realidade. Eu espero que cada um aqui do sindicato, presidente, presidenta, membro da diretoria, mulheres, influenciem nos seus sindicatos para que a gente possa dar minimamente uma contribuição para terminar, minimizar essa realidade terrível que é matar a mulher nesse país. Bom, eu fico preocupada quando, depois de tanta fala, não tenha ninguém Mas a para gente pode... que não tenha ninguém para assim fazer uma contribuição, um comentário, um questionamento, né? Mas então vamos continuar na resiliência aí, né? Tá. Olha, Martim vai. Martim, você quer falar? Eu acho que a gente tem que abrir uma exceção para, né? Desculpe eu quebrar o protocolo, é que eu já estava com a pergunta pronta há muito tempo e o QR Code só foi colocado agora. Então, de tudo que eu escutei, eu acho muito importante e não vi ser citada uma situação que aí eu gostaria que fosse avaliada. Não sei se só não foi dita ou já está sendo tratado disso. A preocupação com as mulheres, tanto na questão financeira, quanto na parte de violência sexual, violência de qualquer tipo, ao meu entender, ela já vem desde a origem das crianças, né? E nós temos uma mão de obra desvalorizada, que são os professores, que a gente pode até generalizar professoras, porque não sei estatisticamente qual a quantidade de professoras que nós temos, mas imagino que deva ser, principalmente nas esferas menores da escola pública, deve ser uma porcentagem muito grande de professoras, certo? Que eu entendo que deveria começar por ali com esse projeto, ou de alguma forma, a criação do cidadão e da cidadã, né? Então, o homem aprender desde criancinha a respeitar as mulheres, respeitar tudo que é de bom na humanidade. E eu entendo que é ali que nasce os problemas principais de agressões, de desrespeito, é o meu pensamento. Obrigada. Eu não consegui ler o seu nome. Martim, obrigada pela pergunta. Devido ao espaço, né, o tempo, às vezes a gente não consegue abordar tudo, mas existe essa atenção, sim, com o trabalho. A gente tem essa lente de saber que a maioria dos trabalhos hoje dos empregos de professoras da educação fundamental, professores e professoras, são ocupados por mulheres, e isso é algo estrutural. As mulheres são colocadas em funções de cuidado. Não é por acaso que professoras, enfermeiras, assistentes sociais são predominantemente mulheres. A mulher é colocada nessa função de cuidado por uma questão estrutural e, normalmente, são funções menos remuneradas, que refletem nos dados que a gente trouxe de uma média salarial bem menor. Eu concordo, acho muito pertinente sua colocação e acho que está bem interligada com os dados que a gente trouxe hoje. E eu acredito que, no futuro, quando o programa se expandir mais, a gente possa chegar às escolas, né? No momento, como foi algo, como Carol trouxe, algo que a gente fez já a partir de uma parceria que já existe dos NAFs com as instituições de ensino superior. E a gente pegou esse caminho que já existe e está aproveitando ele. Mas estamos expandindo. Aqui é um exemplo de expansão, inclusive. Originalmente não eram previstas outros tipos de acordos. Eram universidades que já tinham NAFs e o Ministério da Fazenda. E hoje a gente já tem acordos com outras instituições de ensino que não necessariamente têm NAFs. Instituições federais de ensino, os institutos federais, têm sido grandes parceiros.
E aqui com vocês, a gente espera também firmar parcerias e conseguir que esse programa chegue de maneiras diferentes a muito mais mulheres. Muito obrigada pela sua contribuição. Tem agora uma pergunta do Sinafit DF, parabenizando pela excelente palestra e perguntando se tem projetos no Congresso que possa ajudar a mudar esse quadro atual hoje, tramitando. Se vocês têm conhecimento. Nossos não. Tá. Hoje, o Ministério da Fazenda não está pleiteando nenhum projeto no Congresso Nacional partindo do nosso programa. Não. A gente acompanha, tem uma parceria forte com o Ministério das Mulheres e eles estão fazendo esse acompanhamento do Legislativo. E recentemente saiu uma portaria da Receita Federal sobre cidadania fiscal e ela contemplou o nosso programa. Ainda não é muito recente, saiu semana passada e eu não posso nem dizer como isso vai acontecer efetivamente, mas o Ministério da Fazenda mesmo não está apresentando projetos de lei nessa área, né? Porque como o Carol até colocou, nós somos um ministério transversal, né? A gente viabiliza as políticas públicas dos outros ministérios, mas não é a nossa função constitucional, né? A gente faz dessa maneira transversal. Obrigada. Tem uma outra. Vai Posso falar? só Pode falar. complementar? Mas existem algumas políticas públicas voltadas para mulheres, existem microcréditos no BNB, por exemplo, né? Algumas políticas que são destinadas a mulheres. Tem tanto no Ministério das Mulheres, no Ministério de Microempresa, o nome dele é Ministério da Microempresa, enfim, tem diversas políticas públicas, a lei de igualdade salarial, tem a lei de licitações, como foi exposto aqui por Cecília, tem algumas leis que já trazem, digamos assim, caminhos, direções para o nosso, tanto, né, o nosso direito e para as empresas privadas, como também diretrizes para o Estado, né, para que o Estado contrate com essas empresas que promovam as cotas, né, para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, e também a lei do Cine. Né? Então, a gente já tem diretrizes, caminhos legais para mudar essa situação. Uma pergunta aqui do Sindiferne, Roberto. Considerando a adoção da política de cotas no Brasil, o que as senhoras acham da possibilidade de abertura de cotas para mulheres no parlamento brasileiro? Bom, obrigada, Roberto, pela pergunta. Já existe, né, a política de cotas de 30% na lei eleitoral, né? A gente tem, inclusive, processos aí, né, de partidos que algumas vezes violam essas cotas. O que a gente vê é que talvez essa cota atualmente ainda não esteja resolvendo. Mas é o seguinte, pessoal, eu sempre gosto de trazer uma situação. Me lembro que na época da pandemia a gente dizia assim: pessoal, vamos usar a máscara, todo mundo ficar em casa para ver se passa logo. E as pessoas, né? Então, eu digo a mesma coisa. Se a gente chegar logo, né, vamos eleger mulheres, né? Vamos trazer nossas representantes mulheres. Vamos ensinar nossos filhos, né? Eu digo, eu sou mãe de menino, né? Menino e menina, menino. Vamos ensinar nossos filhos a respeitar as mulheres. Vamos tentar ultrapassar essa cultura que a gente tem de estereotipar mulheres. Quanto antes a gente fizer isso, né, a gente não vai mais precisar de cota, não vai mais precisar dessas políticas específicas para as mulheres. Por que a gente precisa? E aí tem gente que pergunta, em 2025 ainda existe, né, machismo, ainda existe essas situações? Existe bastante, e existe, inclusive, nas escolas, né? Existe aí, né, nas escolas, nas classes privilegiadas. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, eu digo, fazer a DR, né? Sabe a DR? Discutir a relação? Precisa discutir a relação, diagnosticar, para a gente poder evoluir. Então, acredito que cota na eleição talvez não esteja ainda resolvendo, mas a gente ainda precisa dela, e precisa que ela seja cumprida, né? Porque, só para vocês terem ideia, pessoal, a gente não tem nem 20% de representatividade feminina. E é com a
representatividade feminina, que a gente vai pensar em questões como a saúde menstrual, a gente vai pensar em questões relacionadas, né, à saúde de mulheres, enfim. Então, a gente precisa pensar. Só para vocês terem ideia, foi em 2016 que foi construído o primeiro banheiro feminino no Congresso. Eu quero complementar isso que Carol falou, Roberto. Talvez a política de cotas para as candidaturas precisa ser ampliada para as cotas para a eleição, porque os partidos, às vezes, manipulam, geralmente são homens, né, nas direções, garante a candidatura, muitos nem garantem, mas não tem nenhuma medida para que efetivamente as mulheres sejam eleitas, né? Então, talvez fosse a gente lutar para ampliar, para garantir que sejam 30% eleitas. Talvez a gente melhore. Agora, a gente melhora também com mais mulheres nos sindicatos, com mais mulheres na Secretaria de Fazenda, com mais mulheres ocupando cargo de relevância, porque a gente vai modificando essa cultura cruel, terrível do machismo, da baixa representatividade, da violência. É um pouco o que a Carol falou. Medidas lá e medidas cá, de transformação, de educação. É assim que a gente vai mudar esse quadro, eu acho. Perfeito. A Marisol, do Sindifisco Pernambuco, parabeniza pela palestra e pergunta um acesso, um chat, e-mail para acessar informações do programa. Se você, através do QR Code, você vai chegar na página do programa no site do Ministério da Fazenda e tem um e-mail que a gente responde com aos pedidos de parceria. E eu vou distribuir, a gente vai distribuir uns folders. A gente trouxe. Eu vou distribuir, aí tem tudo. Se colocar no Google Programa Mulher Cidadã, vai aparecer nossa página com todas as informações. A Marlúcia ou a Cláudia. A FENAFISCO está abraçando isso e vai se organizar e orientar os sindicatos como se engajarem nisso oportunamente. Tá? Então, eu tenho mais parabenizações. A gente está com o tempo um pouco esgotado, eu não vou poder responder todas as perguntas. Eu queria só dar a palavra para a minha colega Edna, aqui, que é de uma ONG. Regina, desculpa, Regina, por favor, rapidinho, tá? Que a gente está com o tempo esgotado. Vou falar daqui mesmo. Eu sou Regina, aposentada aqui do Rio Grande do Norte, e eu e uma colega, nós temos uma ONG, já tem 10 anos, com utilidade pública, e eu faço trabalho em escola pública, com as terapias complementares. E a gente tem parceria com a Secretaria de Educação agora, assim, que os colegas ajudaram, o Álvaro, o Pedro, deu muita força, e com a Universidade Federal sempre, com o setor de enfermagem. Mas o que acontece? Eu trabalho com crianças, hoje em 6 escolas. Mãe Luísa, que se é daqui, você conhece, que está lá no meio do tiroteio, né? E eu vou, junto com a professora, as coordenadoras, a gente deu capacitação. Mas o que acontece? Eu preciso das mães, porque o meu maior problema são as mães. As crianças são desestruturadas total. Não tem condições mesmo, elas vivem no meio de tiroteio, né? Aí eu escutei isso, eu falei, menina, acho que eu posso ver, então, uma parceria, porque eu estou na comunidade. E quando você está na comunidade, facilita muito, né? Porque eles precisam confiar em você para poder eles irem. Então, depois eu queria que a gente visse se tem condições, né? É um projeto continuado, a gente vai continuar ano que vem. Em fevereiro, a gente vai apresentar, aí eu queria te convidar para ir, vocês. A gente vai apresentar para a secretaria o resultado desse ano. Mas eu acho que vai ser muito importante essa parceria, a gente poder trabalhar com as mães. Obrigada, Regina. Esse é o público do Mulher Cidadã. É esse que a gente quer chegar, né, É uma Cecília? mãe que cuida dos filhos sozinha, tem que enfrentar todo tipo de dificuldade. É esse mesmo. Obrigada, Regina. Vamos conversar. Bom, gente, então, já que o tempo está esgotado, a gente vai tentar passar as perguntas para as palestrantes e a gente encaminha a resposta no que for possível. Agradeço a todos, agradeço, né, a Caroline e a Cecília pela, enfim, brilhante apresentação, e acho que o pessoal gostou, né, porque bombou de pergunta aqui depois.
Então, a gente vai dar mais informação. Então, a gente dá por encerrado o painel. Agradeço a todos pela atenção e vamos dar continuidade ao evento. Obrigada. O cerimonial agradece, né, as nossas mediadoras, Marlúcia e Cláudia, e também as nossas painelistas, Carol e Cecília. Antes de vocês irem, as nossas mediadoras vão fazer entrega, né, de um presente simbólico às nossas painelistas e também o momento do registro oficial desse momento. É o momento do momento.